Olá, queridos irmãos. É uma alegria participar dos estudos desta casa, da cena. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a casa pelo carinhoso convite. Vamos iniciar o nosso encontro nos harmonizando. Uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz. Operemos em Cristo. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. A espera de resultados depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos, maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. E assim, unindo os nossos pensamentos, agradecemos a Deus a oportunidade de mais um encontro, a oportunidade de mais um estudo, de forma a juntarmos os nossos corações, unir os nossos pensamentos, envolver a cada um que nesse momento vibra em prol de melhores dias, em prol de um melhor tempo. Que façamos a nossa parte, com a ajuda espiritual que sabemos que teremos. Esteja conosco, Senhor, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No item 19, benefícios pagos com ingratidão. Uma instrução dos Espíritos. Essa instrução é do guia protetor, que inicia sua mensagem com uma pergunta. O que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos?
temos que analisar, né, que fazer o bem, praticar a caridade, não se deve esperar nada em troca, nenhuma demonstração de reconhecimento. O bem deve ser feito desinteressadamente. Neste caso, o guia protetor nos informa que essa atitude está relacionada com egoísmo e orgulho. Imagine, dois sentimentos que são empecilhos à nossa evolução espiritual. Egoísmo, porque uma vez que quisermos o reconhecimento pelas nossas obras, que quisermos elogios, evidências, destaques para a nossa pessoa, é um sintoma do egoísmo. Não importando assim como se sente o beneficiado. Estamos preocupados com a nossa imagem, com o nosso sentimento, nosso pensamento. E orgulho. Se a gente imaginar por que ele classifica como orgulho, porque se nós tivermos o prazer de ver o outro se colocar numa forma de humildade, dando testemunho do seu reconhecimento, enaltecendo a nossa suposta bondade, sendo eternamente agradecido, isso é uma forma de orgulho, de nós nos colocarmos acima do outro, acima daquele sentimento. Então, nós podemos entender que ainda temos esse comportamento, né? Se nós nos sentimos assim melindrados ou até arrogantes se nós não tivermos uma resposta de gratidão dos nossos assistidos. Nós queremos ouvir, né? Um agradecimento, um elogio. Pode não ser uma coisa, vamos dizer assim, agressiva, né? De deixar de fazer aquela atividade, mas esse sentimento ainda povoa os nossos pensamentos, com certeza, né? E quando a gente procura entender e praticar a caridade no seu verdadeiro sentido, né? Isto é, como entendia Jesus, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, então a gente vai observar com mais clareza o que significa essa caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, jamais iremos questionar, se nós entendermos a caridade na sua essência, não vamos questionar nem muito menos esperar retorno, agradecimento de quem estivermos ajudando. Porque, na realidade, nós estaremos nos ajudando, nos melhorando como espíritos, nos libertando dos nossos vícios, adquirindo virtudes necessárias para a nossa evolução. Isto é, se tivermos com esse entendimento, se buscarmos em nós como nós praticamos e como nós tentamos praticar essa caridade na sua essência. É evidente que a gente, quando Kardec inteligentemente tem essa percepção, quando ele conclui e nos coloca que fora da caridade não há salvação, nós vamos entender, né, entendendo que nossa salvação significa nos libertarmos dos antigos hábitos, dos antigos vícios morais. Então, essa caridade, conforme Kardec coloca, que fora da caridade não há salvação, significa que precisamos estar atentos, né, à bondade, à tolerância e ao perdão como nosso norte, tal qual exemplificou Jesus. Jesus exemplificou o tempo todo em torno da bondade, da tolerância e do perdão. Então, há uma advertência de Jesus nesse capítulo do Evangelho, que está na citação evangélica de Mateus,
capítulo 6, versículos de 1 a 4, que diz assim: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes uma esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Lembrando, queridos irmãos, que Jesus falava para um povo que naquele momento de sua evolução precisava ter promessa de recompensa para compreender ou tentar cumprir os seus ensinamentos. Nós já conhecemos o verdadeiro sentido do retorno em fazer o bem. Sabemos que nossas vidas são entrelaçadas por diversas encarnações. Que hoje ajudamos alguém, amanhã poderemos ser ajudados por esse mesmo Espírito. A lei de causa e efeito é fato. Assim, muitas vezes, o bem que somos impelidos a praticar hoje, na realidade, é uma forma de ressarcimento de algum equívoco do passado. Entender essa advertência de Jesus, quando ele nos chama a atenção, né, para que esse benefício que fica em segredo, né, esse segredo aí que a gente ainda, muito materialista, né, pensa, não é para ninguém ver. Não, é um segredo interno. É aquele segredo que você não precisa, para praticar o bem, para fazer o bem, você não precisa contar para todo mundo, você não precisa que tenha testemunho daquele seu ato. É agir de forma natural. E a gente tem, vamos dizer assim, tem que praticar de forma disciplinada para que nós possamos adquirir o hábito. E ele, então, assim, se transformar de forma natural. Então, quando Jesus fala que olha, vai ter recompensa, o Pai vai estar olhando, é porque nós, naquela época, ainda tínhamos esse entendimento. Mas nós, agora, que a doutrina espírita nos esclarece, que estamos com a lei de Deus em nossa consciência, que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, essa recompensa é a nossa libertação, é a nossa salvação, como coloca Kardec. Isto é nós nos liberarmos daqueles empecilhos que nos fazem ainda caminhar de forma equivocada em muitos momentos ainda em nossa jornada terrena. Então, se nós analisarmos, né, a recompensa prometida por Jesus, se a gente olhar, qual é a recompensa que a gente pode hoje chamar de recompensa? É nós atingirmos a nossa meta, é nós sermos espíritos relativamente perfeitos, praticando a caridade conforme ele entendia, conforme Jesus exemplificou. Então, se nós analisarmos as mágoas, esses desentendimentos entre grupos que trabalham, as decepções que muitas vezes há relatos, né? Não, eu trabalhava, fazia um trabalho, não sei quanto tempo, mas me desentendi, me decepcionei com aquela situação. Elas vão acontecer, esses melindres vão acontecer quando nós ainda tivermos essa cobrança, né? Nós cobrarmos amizade, cobrarmos respeito, cobrarmos compreensão, cobrarmos apreço
aqueles que eventualmente tenhamos beneficiado. Nós não temos e nem podemos cobrar nada. Não devemos cobrar nada. Esse sentimento deve ser com esse olhar de beneficiar a nós. Nós somos os beneficiados nessas nossas atitudes. Nós nos sentimos muitas vezes decepcionados porque nós esperamos esse reconhecimento, essa gratidão em troca de algum bem que praticamos. Como nos orienta lá Emmanuel no texto de abertura, quando ele diz assim: enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Então, essa colocação de Emmanuel, ela vem ao encontro, logicamente, do que coloca o guia protetor no Evangelho, Porque nós ficamos ali preocupados com o que o outro pensa, preocupados porque o outro não se colocou, preocupados com o que o outro vai fazer com a nossa atitude. Essas preocupações, essas situações que a gente aguarda que o outro realize, elas realmente podem paralisar as nossas próprias obrigações. Porque com gastando a nossa energia, com essas preocupações, a gente deixa de agir, muitas vezes, em outras frentes de trabalho, em outras atividades, porque longe de qualquer orientação que se tenha, de você praticar, trabalhar em prol do outro, do nosso irmão, aborrecido, decepcionado, em um ambiente que você não se sinta bem. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do ato em si. O guia protetor chama a atenção do ato em si. Eu vou deixar de fazer um benefício para o próximo, porque aquele próximo, aquele beneficiado não me agradeceu, não se mostrou grato, não teve gratidão pela aquele meu trabalho. E nós vemos no decorrer da mensagem do Evangelho, que ele chama a atenção, que o importante é o que ficou, que muitas vezes nessa encarnação não vai lembrar nem que foi beneficiado, mas que fica no espírito o benefício. E muitas vezes o espírito, uma vez desencarnado, se recorda daquele momento que ele teve de contato, de carinho, de uma palavra amiga, de um abraço, de um olhar carinhoso, Nesses momentos agora de pandemia, a gente tem assim, muita queixa de quem está acostumado a trabalhar na rua, trabalhar com atividades que são diretamente relacionadas com caridade material. Mas essa caridade material, quando ela é bem feita, ela é, vamos dizer assim, também carregada de sentimentos amorosos, sentimentos de solidariedade, sentimentos de fraternidade, o que faz aquela caridade material, de saciar a fome, levar um agasalho, faz com que aquela caridade também se transforme numa caridade moral, que eleva aquele espírito na condição de se sentir melhor. Ele pode, naquele momento, não esboçar nenhum movimento, nenhuma palavra, nenhum gesto que a gente possa olhar e colocar, nossa, ele está sendo agradecido, Mas fica no íntimo dele, fica no íntimo. E a gente sabe que fica. A gente sabe quando alguém faz algo benéfico, nos ajuda em algum momento, aquilo marca a gente. Então, mesmo que a gente esteja numa situação momentaneamente difícil e que nem toma atitude de agradecer, mas fica lá aquela sensação da gratidão dentro de nós. E nós sabemos disso. Então, a orientação é essa, que a gente
não cobrar, para que não haja empecilho em nosso trabalho, em nossa vida, em nosso olhar para o nosso irmão. Não é isso? E aí ele coloca também, interessante, né, que ele diz assim, o guia protetor: Deus permite que às vezes sejamos pagos com ingratidão para experimentar nossa perseverança em praticar o bem. Então, o que a gente pode entender? E para que possamos desenvolver essa nossa capacidade de fazer o bem, sem visar qualquer espécie de retorno daquele que está sendo beneficiado, com fé e perseverança. Né? Então, que a gente possa desenvolver essa capacidade e sabendo que, vamos dizer assim, o retorno é de uma forma diferenciada. O retorno é a gente se sentir melhor. Então, aonde ele chama a atenção, né, para experimentar a nossa perseverança, quer dizer, experimentar se nós realmente temos fé e se estamos fazendo aquele trabalho de forma desinteressada. Porque se a gente viver melindrado com a atitude do outro, é que, de alguma maneira, aquele benefício, aquela caridade, aquela ação, ela não está sendo realizada de acordo como a gente entende que deve ser feita. Né? Porque o que a gente entende, né, que deve ser feito? Que a gente fala assim, né, com tanta propriedade, né? A gente supõe e a gente sabe da nossa missão aqui. Então, a gente supõe, né, que em todos os momentos, e isso vem sendo comprovado, inclusive pela ciência, que desde o momento que a gente põe a nossa ação, põe o nosso amor, a nossa boa vontade em prol do nosso irmão, nós estamos colocando também em nosso próprio benefício. Então, essa certeza nos dá essa vontade de caminhar cada vez melhor. E como nos coloca o guia protetor, o bem praticado nunca se perde. Então, o bem praticado nunca se perde. Então, ao realizar um bem, nós estamos nos ajudando e estamos, assim, nos habilitando, segundo ele, a receber as bênçãos de Deus. Então, o que significa isso? Nós ficaremos mais abertos a essa sensação dessa, vamos dizer assim, fortalecendo a nossa fé, tendo a certeza de que estamos amparados. Porque uma coisa teoricamente, né, você falar que estamos amparados, que estamos sempre protegidos, a outra coisa é quando a gente vive se questionando, né, um monte de porquês, né? Por que pandemia? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Então, uma série de porquês que mostra ainda a nossa fé vacilante. Então, nós podemos tirar dessa lição que, através do nosso exemplo, de nossas atitudes, nós podemos, assim, fazer com que germine no coração do nosso irmão uma semente de bondade, uma semente de gratidão, que não obrigatoriamente ele tenha que se externar. Mas nós vamos ter a certeza que o nosso ato benéfico para o outro, se carregado desse sentimento de amor, de fraternidade, de solidariedade, ele já está plantando no outro essa sementinha do bem. Então, o outro vai estar propenso a ter pensamentos benéficos em relação àquele benefício que ele está recebendo. Né? E ao contrário, se a gente faz uma ação com arrogância, com orgulho, né? Com uma certa autoridade sobre o outro, nos colocando superior ao outro, vai provocar naquele beneficiado um sentimento contrário, um sentimento de que ele está sendo humilhado, um sentimento não amoroso,
não caridoso, como nos coloca o tempo todo o nosso guia protetor nessa mensagem. Então, nós temos certeza, a doutrina nos esclarece que nós vamos ter o retorno. Isso é fato. Né? E esse retorno não se dá, né, com alguém recebendo, anotando os nossos bons momentos, né, as nossas boas ações e depois dando retorno para a gente. Não, é a nossa consciência. É a nossa consciência que nos dá o retorno. E isso está provado com a ciência. Então, esse retorno vai ser físico, moral e espiritual. Porque o que acontece? No retorno físico, né, fazer o bem libera neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que nos dão a sensação de bem-estar e felicidade. Isso está comprovado pela ciência. Então, mexe com o nosso físico. Fazer o bem mexe com o nosso físico. E lembrando, quando a gente fala fazer o bem, sempre que a gente emite essa palavra ou essa expressão, sempre vamos lembrar de Jesus. Nós não estamos falando aqui de caridade material. Caridade material é consequência, né, de ações no bem. Então, fazer o bem é de estar de bem com todos. É fazer a caridade conforme entendia Jesus. Então, se está comprovadamente, cientificamente comprovado, que o bem muda o nosso físico, nós ficamos com sensações melhores para vivenciar, para viver, para trabalhar, para lidar com o próximo, nos faz melhor. Logicamente que se isso vai afetar a minha forma de agir, a nossa forma de agir, nós estamos recebendo também um benefício moral. Porque, com certeza, com essas atitudes benéficas, eu vou adquirindo virtudes e corrigindo os vícios. Porque isso nós não temos nenhuma dúvida que se estamos nesse planeta, transitando aqui nessa jornada terrena, é porque precisamos adquirir virtudes e porque precisamos corrigir equívocos. Isso é certo. Então, diante dessa certeza, por estarmos no perfil de um planeta que tem essa missão, nós podemos entender que se o bem nos faz bem fisicamente, e se fisicamente eu me torno uma pessoa melhor, porque eu vou estar com um humor melhor, vou estar com uma palavra melhor, vou estar com um pensamento melhor, eu vou melhorar moralmente. E aí, logicamente, que se eu melhoro moralmente, eu vou contribuir, cada um de nós, né? Nós vamos contribuir com a nossa evolução espiritual, com a nossa ascensão na ordem dos espíritos. E nós vamos cumprir a nossa missão de espíritos encarnados na sua essência, que é nos melhorarmos individualmente, né? E com a graça de Deus vivemos no coletivo, para que possamos nos ajudar, mas a nossa melhora é individual. Nós temos compromissos com o coletivo. E esse compromisso com o coletivo é que vai gerar o progresso da humanidade. É cada um de nós com o nosso compromisso com o coletivo. Então, a beneficência, ela é importantíssima para que isso aconteça de forma natural. Porque com o trabalho de todos, né,
com o olhar de todos, com a dedicação de todos, nós teremos um mundo melhor. Então, o mundo de regeneração que estamos é o próximo passo do nosso planeta, ele não vai se dar de forma fenomênica, né? Ele vai se dar à medida que nós melhorarmos como espíritos. E nessa nossa melhora está a caridade. E fácil de entender, né? Porque ser bom, né? É preciso que nós sejamos bons com o outro, mas primeiro precisamos ser bons conosco. Precisamos ter benevolência com os nossos atos, né? Então nós devemos aproveitar todas as oportunidades de ajudar ao próximo, pois nós somos companheiros de jornada. Estamos todos na mesma caminhada. Cada um no seu ponto, mas na mesma caminhada. Todos nós somos devedores uns dos outros, de alguma forma. E sendo assim, através da prática do bem, de maneira desinteressada, sendo benevolente para com todos, inclusive conosco, não esqueçamos disso, tendo tolerância com as nossas faltas e com as do próximo, perdoando os nossos equívocos, porque se estamos aqui para nos melhorar, o primeiro passo é termos essa condição de perdoar as nossas falhas. Então, nós vamos nos perdoar, porque aí nós teremos condições de perdoar os equívocos também do nosso próximo. Com isso, nós estaremos reparando nossos erros de outras encarnações e evoluindo moralmente, acelerando nossa caminhada espiritual, nossa caminhada evolutiva. Como nos diz Emmanuel, que nos coloca: cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Então, essa colocação de Emmanuel, na página de abertura, nos faz reflexionar. Porque qualquer tarefa que pratiquemos, tá? Qualquer tarefa, estamos ali abrindo todas as nossas ações no nosso dia a dia. Por mais alta ou mais humilde, se estivermos com o pensamento em Jesus, nós vamos estar praticando a caridade. Então, nós ainda dissociamos muito. Vou praticar a caridade, então eu preciso visitar um orfanato, visitar um asilo, distribuir sopa na rua. E sou descortês com meu companheiro de trabalho. Eu sou mal educado com a moça lá do supermercado. Eu distrato o meu vizinho. Então é preciso que a gente olhe com mais clareza o que significa ser caridoso, para que a gente possa levantar essa bandeira com a certeza que fora da caridade não há salvação. Porque precisamos corrigir as nossas falhas, né? Os nossos equívocos, os nossos vícios. Nós precisamos adquirir as virtudes necessárias para sermos homens de bem e atingirmos a nossa meta, que é sermos espíritos perfeitos, ou relativamente perfeitos, perfeito só o Pai. Portanto, a cada reflexão que possamos fazer em torno de nossas atitudes, porque essa é uma reflexão em torno de uma atitude de olhar para o outro e querer que o outro seja grato pelos nossos atos,
né? E isso também se acontece na família, com os filhos, com o marido, com a mulher, né? com o subalterno, com o chefe. Não importa. Nós sempre vamos buscar estar atentos, como diz Emmanuel. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alto ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Então é pensar sempre, né? É a forma de adquirirmos virtudes. É dessa maneira que eu gostaria de ser tratado. E assim a gente vai adquirindo essas virtudes e com certeza não cobraremos mais do nosso irmão uma gratidão que não vai, vamos dizer assim, não vai acrescentar em nada em nossa missão primeira, que é melhorarmos a cada dia. Então vamos finalizar com Emmanuel. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. E assim, queridos irmãos, unindo os nossos pensamentos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais um momento de reflexões, pela certeza de estarmos amparados, pela certeza de que recebemos o que necessitamos e o que merecemos, e que possamos caminhar em nossa jornada evolutiva com fé e perseverança. Esteja conosco, Senhor, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos. Fiquemos com Jesus.